Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aqui, mas eu confesso para os irmãos que eu vou ter que fazer uma visita para o oftalmo, para o nosso irmão aqui, o Sérgio Germanovics, que as letras elas encolheram, não sei por causa de quê. Eu preciso ir lá fazer uma visita. Mas João capítulo 16... versículo 33, eu quero convidar a igreja para ler juntamente comigo essa porção da palavra de Deus. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler novamente, que acho que uns estavam abrindo. Vamos de novo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Pai, queremos nessa noite, antes de qualquer coisa, te agradecer pelo teu total cuidado sobre as nossas vidas. Ainda, Pai, que muitas vezes não percebamos a sua mão soberana e poderosa, confessamos nessa noite, Pai, que todas as coisas estão debaixo do teu controle. Confessamos nessa noite que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Abra, Pai, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para enxergarmos além desse mundo, porém para as coisas do alto. Opera isso, Pai, na minha vida, na vida de cada irmão aqui nessa noite, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, no mundo passais por tribulações, no mundo passais por angústias, no mundo passais por doenças, no mundo passais por perdas, mas tende o quê? Bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Recentemente eu cheguei numa empresa para dar uma palavra, e eu estava até com o texto aberto de Romanos 5,12, para tratar um pouco sobre a queda, e uma pessoa começou ela estava meia indignada, uma descoberta de um câncer recentemente, 2 acidentes de carro, um em cima do outro, e ela estava, eu não sei o que está acontecendo, tem coelho nesse mato, e ela foi, e eu fui ouvindo ela, e fui mudando o texto. A hora que ela parou um pouco, outra vez uma pessoa falou assim: rapaz, eu estou passando por tanto problema, eu não sei o que acontecer, não sei o que está acontecendo, parece que eu joguei pedra na cruz. E aí a gente fica pensando, e eu disse para essa irmã: quem falou para você, minha querida, que problemas, que dificuldades, que doenças, que angústias, que o cristão está livre de qualquer coisa dessas? Jesus está dizendo aqui: no mundo vocês vão ter tribulação. Não podia ser só tribulação, não podia ser só aflição, mas por que ele coloca aí no plural? Tribulações e aflições. Então, eu quero levar os irmãos a pensarem hoje, para onde nós estamos olhando. Eu sei que muitas vezes eu também eu queria um cristianismo mais light, um cristianismo mais sem tantos problemas, sem tantas dificuldades, esse cristianismo de passos verdejantes. Eu gosto muito do Salmo 23 até o versículo 3, eu me simpatizo muito com ele, quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, eu vou deitar sob
os pastos verdejantes, eu vou ser guiado a águas tranquilas, eu vou ter um refrigério de alma, eu vou ser guiado pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Eu queria que esse cristianismo parasse por aqui, mas graças a Deus que tem o versículo 4, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. Então eu creio que a grande dificuldade sua e minha, ou minha e sua, é para onde nós estamos olhando na hora das tribulações, na hora das aflições. Se tem uma coisa que o cristão precisa ter em mente e no coração é o seguinte: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. E a qualquer segundo nós podemos sair desse mundo aqui. E a grande indagação que nós precisamos fazer para nós: eu estou pronto para sair desse mundo? Se o Senhor me chamar hoje, se o Senhor me chamar agora, eu tenho essa convicção no meu coração, que o Senhor é meu pastor, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Eu tenho essa convicção que eu vou recebido na glória por Ele. Essa é a grande indagação que você precisa fazer, meu querido. E eu quero dizer para vocês que muitas, mas muitas vezes o Senhor vai usar dificuldades, o Senhor vai usar problemas, tribulações, aflições, tristezas, para nos levar a Ele. Ele vai usar. Eu sempre digo, quando a nossa vida está tudo correndo nos conformes, saúde está boa, relacionamento familiar está bom, marido e mulher está bom, o trabalho está bom, estou fazendo, a tendência natural nossa é deixar Deus de escanteio, é deixar Deus de lado. Por que que na hora das tribulações, por que que na hora das aflições, das doenças, nós procuramos mais a Deus? Não sei explicar isso para vocês, mas eu sei que é assim. E tem 3 versículos que eu gosto demais do Salmo 119. O primeiro é o versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Presta atenção. Olha o 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E o 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Mas pastor Maurício, você gosta desses 3 versículos? Eu gosto. Porque esses 3 versículos aqui está mostrando que nos momentos de tribulações, nos momentos de aflições, e Deus vai usar esses momentos de aflições para falar conosco. Antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então eu quero falar para você nessa noite que está passando por tribulações, que está passando por aflição, está passando aí por algum diagnóstico, que o Senhor quer trabalhar com você, o Senhor quer se revelar a você. E no livro de Atos, no capítulo 14, o versículo 21 e 22, Atos 14, 21 e 22, a palavra de Deus nos diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu já disse para os irmãos aqui, quando eu era neófito na fé, uns anos atrás, eu era novo na fé, e quando as pessoas vinham pedindo oração por problemas financeiros, problemas em casa, problemas de físico, doenças, eu não me tupiava, eu já chamava, já orava: Senhor, tira esse problema, tira essa dificuldade. Não estou dizendo que nós não podemos fazer isso e temos que fazer isso, mas agora que eu estou bem pouquinho mais amadurecido na fé, eu tomo cuidado com aquilo que eu vou orar. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está usando aquele problema, Deus está usando aquela dificuldade, Deus está usando aquela perda financeira, Deus está usando aquele divórcio. Olha, Deus está usando, sabe para quê? Para tratar com o seu coração. Então hoje, se você vir pedindo oração, você vai ver que a minha oração não vai ser para Deus tirar o problema, a dificuldade, mas para Deus se revelar ao seu coração. Porque muitas vezes Deus vai estar usando o problema, a dificuldade, para revelar para você: olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. De vez em quando, eu já disse isso aqui também nas clínicas de recuperação, até uma vez o moço falou: rapaz, você é muito ousado de falar isso. Eu falei: às vezes nas clínicas de recuperação eu falo para as pessoas o seguinte: você já parou para pensar, você que está aqui internado na clínica hoje, que pode ter sido providência de Deus, que Deus, na soberania dEle, na presciência dEle, Ele permitiu a droga na sua vida para você estar aqui hoje, 2h da tarde, ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho, sair daqui salvo, porque o que adianta você não usar droga, nunca adulterar, nunca roubar, nunca fazer nada de errado, e desculpa, mas uma hora ou outra você e eu vamos falecer, nós vamos morrer, e encarar uma eternidade fora da presença de Deus. Então você já parou que Deus, na providência dEle, na soberania dEle, que eu não sei explicar a soberania de Deus, Ele permitiu você cair nesse vício, para você estar aqui hoje ouvindo a palavra, sair daqui salvo e liberto do vício, porque Jesus, ele disse o que lá em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da pessoa de Jesus nos liberta. Liberta do quê? Não só da droga, não só do adultério, não só da prostituição. Domingo de manhã nós falamos aqui da prostituição, mas Ele nos liberta de nós mesmos, Ele nos dá uma eterna salvação. Então a pessoa você vai sair dessa clínica de recuperação salvo, que é o mais importante, e automaticamente Deus vai tirar a droga da vida. Porque se alguém está em Cristo, a Bíblia diz, é uma nova criação, é uma nova criatura. Se você não tem aversão ao pecado, se você não tem constrangimento ao cometer qualquer pecado, é um ótimo sinal de que você ainda não nasceu de novo. Porque toda pessoa que está em Cristo, toda pessoa que nasceu de novo, ela tem um constrangimento, ela tem uma luta terrível com o pecado. Então, quantas pessoas que você já passou por você e por mim também, que
graças a uma doença, ela teve uma experiência com o Senhor. Eu conheço algumas, eu tenho alguns casos que eu já contei aqui, e casos que eu vou conhecer ainda. Então, quantas pessoas que por causa de uma doença não tiveram uma experiência com o Senhor? Quantas pessoas que graças a uma falência na empresa encontrou o Senhor? Quantas pessoas que graças a um filho problemático veio para correr, para resolver o problema do filho, veio pedir socorro para o pastor e ela foi socorrida. Eu tenho alguns casos das pessoas virem e aí você, minha irmã, como é que você está? Você conhece o Evangelho? Você está em Cristo? Você é uma nova criatura? E a pessoa está mais perdida do que cego em tiroteio, como diz o outro. E ali você tem o tempo de falar com essa mãe, de falar com esse pai, falar desse Evangelho, e depois você vai tratar com o filho também. E essa experiência do meu irmão, ela me toca muito. Eu tive um irmão durante muitos anos, dependente químico do crack, passou por várias clínicas. Eu falava que ele era cigano de clínica de recuperação, e um dia, um bendito de um traficante foi ali na Via Láctea 60, no Jardim do Sol, na casa da minha mãe, e tocou a campainha. Quando ele abriu, o moço Robson deu 2 tiros nesse meu irmão. Esse meu irmão já conhecia a palavra, já conhecia o Evangelho, mas o conhecimento só estava aqui, ó. E esse conhecimento aqui é perigoso. Nós temos um irmão aqui, que a mãe dele está sentada aqui olhando para mim. Ela ensinou o filho dela, o filho dela, a toda noite na hora de dormir, orar: Papai do céu, muito obrigado pela minha morte e ressurreição em Cristo Jesus. Fazia ele confessar a palavra. E ele com 18 anos, tocou para o mundo, e com 33 anos o Senhor o trouxe. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que você planta no coração, eu nunca tive problema de medo das minhas filhas não serem salvas. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele. Até a mais nova, quando peitou e disse: não quero mais ir na igreja, agora eu quero viver minha vida, eu não quero mais ler Bíblia. Não tem problema, pode ficar aí. Já estava com 18 anos, já estava maior de idade. Você pode ficar aí, mas o Deus que me salvou vai salvar você. Você, quando nasceu, você foi consagrado ao Senhor, bem aqui, ó. E o meu Deus vai lhe salvar. Aí, para não deixar barato, eu falei: não sei o que ele vai ter que fazer na sua vida, mas que ele vai te pegar, ele vai te pegar. Que ela era muito desafiadora, e o Senhor foi trabalhando. Ele trabalha, Deus usa os métodos dele. Tem mãe que fica, o filho está sofrendo, ela fica: deixa o bichinho descer, deixa ele para o fundo do poço. Quando chega no fundo do poço, tem que olhar para cima. E esse meu irmão, que conhecia a palavra, estava bem na mente dele, quando ele estava lá caído no asfalto, e a ambulância chegando, e a hora que o médico olhou, que ele examinou, ele virou para o outro e falou assim: eu acho que vai morrer. E ele ouviu. Ô, bênção! Meus irmãos, quando ele ouviu: vou morrer, espero que você não precise ouvir uma frase dessa para clamar por misericórdia a Deus, meu irmão. Diz que o inteligente, o esperto, é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Mas quando ele ouviu: vou morrer, ele: meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia. Ele contou para mim: eu nasci de novo, entrando dentro da ambulância do SEAT, e lá dentro clamando a Deus por misericórdia. E Deus teve tanta misericórdia que Deus não permitiu, que passou por 3 cirurgias, foi muito complicada a recuperação dele, mas está recuperado, está aí. E o tiro abençoado.
Anos depois eu estou aqui pregando, o moço sentado ali na galeria. Quem era o moço? O Robson. Nunca tinha entrado dentro dessa comunidade aqui. Ele disse que estava passando aqui na rua, Deus falou, entra. Ele entrou, sentou lá no fundo. E eu contei a história do meu irmão. Eu falei, um bendito de um traficante foi lá na Via Láctea 60, no Jardim do Sol, e deu 2 balaços no meu irmão. Graças àqueles tiros, meu irmão nasceu de novo. A hora que acabou o estudo, ele veio de lá, pegou na minha mão, pediu perdão. Eu olhei, perdão do quê, cara? O senhor não vai acreditar, mas eu sou o rapaz que deu os tiros no seu irmão. Eu falei, você foi usado por Deus. Olha a loucura. Olha a loucura. Quando nós entendemos o sofrimento, as tribulações, a gente vai quietar mais o nosso coração. Geralmente o crente, quando está passando por problema na família, dificuldade, ele fica bem quietinho, ele não conta para ninguém. Existe uma mentalidade de que crente não sofre, crente não tem problema, meus irmãos, vai estudar a vida dos apóstolos, vai estudar a vida dos discípulos, vai estudar a história da igreja para você ver quantos homens sofreram, foram cerrados ao meio, foram queimados, passaram grande parte da vida na cadeia. E nós queremos desse cristianismo aí sem problema, sem dificuldade, esse cristianismo Disney World. E o Robson teve uma experiência com o Senhor. Hoje ele vai comigo em clínica de recuperação. Aliás, faz tempo que ele não vai, ele virou pregador, prega a palavra. Eu preciso andar com ele mais um pouco. Então Deus usa umas coisas assim que nós não entendemos. Eu queria que você lesse mais um texto. Tem alguns textos que eu queria tirar da Bíblia, eu já disse aqui. Esse daqui é outro. Isaías 38:17. É umas expressões aqui esquisitas. Olha o que o profeta Isaías diz aqui. Eis que foi para a minha paz que tive eu grande amargura. Espera lá. Eis que foi para a minha paz que estive eu em grande amargura. Então essa grande amargura levou a pessoa ao conhecimento da paz, e a paz você sabe que é uma pessoa, né? Que é Jesus Cristo. Então ele diz aqui, eis que foi para a minha paz que tive eu em grande amargura. Tu, porém, ó Deus, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Aonde que esses pecados foram cair? Sobre Jesus. Porque lá na cruz Jesus disse, Deus meu, por que me viraste as costas? Deus meu, por que me desamparastes? Porque para me amparar ele teve que desamparar o filho dele. E ele pegou o seu pecado, o meu pecado, e o nosso pecado foi colocado nele. Onde estão os seus pecados? Onde está o seu pecado? Em você ou em Cristo? Os meus estão em Cristo, porque lá na cruz ele levou sobre si os meus pecados. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Como que todos morreram? Aqui lá na cruz, quando ele foi crucificado, ele atraiu o seu pecado, o meu pecado no corpo dele. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, o que Paulo está falando? Ele está falando de uma experiência que ele teve, que ele provou. Você já provou essa experiência da sua co-crucificação em Cristo Jesus? Eu já provei a minha, muitos anos atrás. E cada dia o Senhor vem trabalhando. Ele vem trabalhando. Meus queridos, vocês já leram um salmo de um cara que estava querendo jogar a toalha? Do cara que em vez de olhar para Deus,
ele começou a olhar para as circunstâncias, para os problemas, e em vez de olhar para Deus, ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. Já leu esse salmo? O nome desse cara sabe o nome dele? Ele mesmo, sabe. O que aconteceu com esse homem? Esse homem ele foi um dos principais responsáveis pela música durante o transporte da arca. Ele era o responsável pela música. Era o chefe do louvor, era quase que um pastor Eric. Mas ele era mais ainda que o pastor Eric, ele era profeta também. Ele escreveu vários salmos, ele, Davi, e esse homem compôs 12 salmos. Ele chegou, meus irmãos, no momento, sabe do que? De desânimo. Você já chegou num momento de desânimo na sua vida, na sua caminhada? Ele enfrentou um conflito interno. A experiência dele, a fé dele parecia que não estava, a prática não estava batendo. Será que isso acontece só com esse homem ou acontece com você e comigo também? Vamos para esse Salmo 73, vamos começar no versículo 1. Olha como é que ele começa esse salmo aqui, Salmo 73, 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Só para lembrar uma coisa dos irmãos, ninguém tem coração limpo. O bebezinho quando nasce tem um coração limpo. Não, ele não tem coração limpo, ele tem um coração de pedra, a Bíblia fala. A Bíblia diz que o nosso coração, no primeiro livro da Bíblia, a Bíblia diz que era mal continuamente todo o desígnio do coração do homem. O profeta Jeremias vai dizer que o coração do ser humano ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então o ser humano, a essência dele é má, por isso que ele precisa nascer de novo. Essa semana eu estava numa rua aqui na cidade de Londrina com o meu carro, e o trânsito parou, eu liguei a seta, quando eu fui entrar, eu olhei no retrovisor, vi um motoqueiro, que eles brotam do chão, e quando eu vi, eu voltei, mas foi aquele vai e volta, e ele levou aquele susto, freou, xingou minha mãe, xingou meu pai, e não tem retrovisor esse carro não. Eu falei, por causa do retrovisor que eu não joguei você naquela parede ali. Eu falei, meu amigo, eu já fui motoqueiro, rapaz, você tem que andar mais devagar. Mas o cara não teve jeito, e ele veio atrás, a hora que ele teve um espaço, ele passou, deu um soco, não sei se foi soco ou se foi chute, no retrovisor do carro, ficou de pendurado, ele foi embora, todo feliz. Aí uma pessoa falou assim para mim, por que você não passou em cima dele? Eu falei, não deu tempo. Mas na hora você fica mesmo, o sangue sobe. E a sua justiça você quer passar por cima mesmo. Mas poucos minutos depois, graças a Deus, eu estava orando por ele e falando, Senhor, eu convivi com ele menos de 2 minutos. Imagina quem vive com esse cara o dia todo. Misericórdia. O que é isso? É a malignidade do coração do homem. Eu não xinguei ele, não derrubei ele, não fiz nada. Simplesmente ele levou um susto e eu fui falar para ele que ele precisa mais devagar, ele ficou. O que é isso? É a malignidade do coração. Agora, o que uma pessoa dessa precisa? Precisa de Cristo. Ele precisa saber que o coração dele já foi trocado lá na cruz, que lá na cruz, Deus em Cristo já fez uma obra de troca de coração na vida dele. Então, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Esse coração limpo é os que foram o coração trocado. Quanto a mim, porém,
quase me resvalaram os pés. Essa palavra resvalar é esticar, é dobrar, escorregar. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Essa palavra nédio é bem alimentado, é farto, é abundante, é gordo. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte, de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A gente pode resumir esses 16 versículos aqui com a seguinte frase: por que que os justos sofrem e por que que os ímpios são bem-sucedidos? Por que que agora que eu comecei a frequentar a igreja, por que que agora que eu resolvi parar com uma série de coisas erradas da minha vida, por que que agora as coisas parecem que está dando tudo errado na minha vida? É normal. Esse cara aqui, ele começou a olhar para a prosperidade do ímpio. É o mesmo lá que olha a vaca do vizinho, a vaca não aborta, as coisas dele estão tudo certo. Mas aí Deus, quando Ele olha o fim do ímpio, quando Deus leva ele e mostra a eternidade para ele, aí Ele fala: opa, é melhor ser conservado na salmoura do que apodrecer no mel. É melhor eu ficar aqui passando por tribulação, passando por sofrimento, sabendo que o Senhor está comigo. Aliás, Ele nos abandona? Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tem coisas que a gente não vai entender. Por que João Batista fica preso? E por que como uma pessoa terrível como Herodes fica no trono? Por que Paulo, um homem que era cheio do Espírito Santo, como o Wildo pregou hoje pela manhã aqui, fica preso e Nero governa, e os Neros continuam governando o mundo aí? Eu não sei explicar, mas eu sei de uma coisa: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não posso ficar olhando para esse mundo, eu não posso ficar olhando para as coisas aqui não, para os problemas, senão eu vou acontecer igual esse cara aqui, eu vou começar a escorregar, vou começar a tropeçar o pé. Então, para onde nós estamos olhando? Olha o texto de 2 Coríntios 4,18. Nós precisamos de uma visão maior, ou uma visão melhor. Nós precisamos dessa visão aqui de 2 Coríntios 4,18. Vamos começar no 16, 4,16, que ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Infelizmente, para muitas pessoas, salvação é sinônimo de felicidade. Salvação é sinônimo de prosperidade. Não estou dizendo que o ser salvo não vai ter felicidade, não vai ter prosperidade, não vai ter saúde. Não é isso. Mas Paulo diz que aprendeu a viver contente como? Toda e qualquer circunstância. Se ele estava exaltado, ele estava contente. Se ele estava humilhado, ele estava contente. Se ele tinha fartura, ele estava contente. Se ele estava passando fome, ele estava contente. Se ele estava livre, ele estava contente. Se ele estava preso na cadeia, ele estava louvando e cantando e pregando a guarda pretoriana, porque ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Você sabe qual que é o propósito de Deus na sua vida? Ou você está achando que o propósito de Deus na sua vida é juntar muito dinheiro, conhecer o mundo, viajar? Isso aí pode fazer parte do propósito, mas você tem que perguntar para Deus: Senhor, qual que é o teu propósito da minha vida? A Bíblia diz que o propósito do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se nele, e depois levar essa palavra para outras pessoas, com o seu tempo, com o seu dinheiro, com tudo. Então a gente fica aí. Então ele está dizendo aqui, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e vai se corrompendo mesmo, cada dia vai, a gente tem que correr para cá e correr para lá, e com o super bonde para colar as coisas que está quebrando, mas o homem interior, ele se renova de dia em dia. E como é que eu faço para renovar esse homem interior de dia em dia? Só tem um jeito: por meio da palavra. O que você está comendo? De vez em quando a minha filha manda lá uma série nova que eu achei aqui, é boa. E a gente fica lá, às vezes na série nova, e não temos tempo de estar comendo da palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi, diz o profeta, e elas foram para mim, foram para o meu coração alegria e gozo. Então qual é o tempo que nós estamos investindo com a palavra de Deus? Está acabando aí, né, pastor Eric, o plano de leitura. O pastor Eric está com outro plano aí, joia, né, pastor Eric? Já recebemos ele recebeu autorização para passar para a igreja. E nós precisamos, nesse tempo do fim, estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, senão nós vamos sucumbir. Então, parar de atentar para as coisas que se veem e começar a atentar para as que não se veem. Porque quando chega e vai chegar as tribulações, as dificuldades, esses crentes nominais, esses crentes que só se dizem crentes, eles não vão aguentar não. É aquele lá que Jesus falou da parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus capítulo 13, versículo 21, Jesus vai falar que eles não têm raiz. Olha só, Mateus 13, 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo vaza, espana. E olha o que ele está dizendo aqui: chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Então vai vir sim angústia, vai vir perseguição por causa da palavra. E aí eles vão ficar escandalizados. Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. De vez em quando eu encontro as pessoas que dizem assim: irmão, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso, eu não estou entendendo por que Deus está permitindo isso, eu não estou entendendo por que Deus está fazendo aquilo outro. E eu fico pensando assim: meu Deus, você não está entendendo por que você está passando por isso? Porque eu estou vindo na igreja, eu estou lendo Bíblia, eu estou fazendo tudo certinho. E as coisas, então, porque você está fazendo tudo certinho, as coisas têm que andar de vento em polpa. Você não pode passar por tribulação. A Bíblia diz que todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus haverão de ser perseguidos. Você está sendo perseguido lá no seu trabalho? Você está sendo perseguida lá na sua escola? Minha esposa está aguentando mais escola.
perseguição está. Ou você é aquele crente 007 que eu sempre falo aqui, né? Aquele crente que ninguém sabe, lá nos seus negócios, lá com seus sócios. Ô, meus irmãos, lembra aquela palavra que Paulo diz lá para os irmãos de Éfeso? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Então, nós cantamos ainda há pouco aqui, né? Jesus, a ti louvor eu dou, pois tudo tu me dás. Será que ele dá tudo mesmo? Ah, não, para mim ele não dá, ele dá só para os outros. Será que Deus, o que ele tem dado para você e para mim, não é o suficiente? Ele tem dado comida, bebida e vestimento? Então, moradia agora também, a gente precisa, né? E a gente muitas vezes estamos ingratos com aquilo que o Senhor tem dado para nós. Senhor, muito obrigado. Essa semana eu fui pegar uma senhora 38 quilos no hospital para levar, e aí ela queria ir no banheiro, não conseguia, tiveram que colocar uma fralda, e depois eu vim pegar, e aí no outro dia eu estava em casa lá no trono, agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado porque eu posso estar aqui. Levantei, abri o box para tomar banho. Senhor, muito obrigado que eu posso tomar um banho. E meus irmãos, a gente fica numa reclamação, numa murmuração. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. O Salmo 56, 3 e 4, o salmista diz assim, Salmo 56, 3 e 4. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. O que me poderá fazer-me? O simples mortal? O que eu vou fazer quando eu estiver com medo? O que eu vou fazer quando eu estiver na angústia? Quando eu estiver na perseguição? Quando eu estiver no perigo? O que eu vou fazer? Em Deus, cuja palavra eu louvo, eu confio e não temerei. O que me pode fazer um simples mortal? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meus queridos, é o Senhor. Paulo, quando ele elogia Timóteo, por causa da firmeza de Timóteo, e ele fala para Timóteo permanecer leal à palavra, à verdade de Deus. Esse texto está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 a 17, ele diz umas coisas interessantes aqui, 2 Timóteo 3,14, tu porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens maus e perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele diz, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O nosso grande problema é um só: nós não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus. Paulo está dizendo aqui das tribulações, das aflições, as variadas, ele usa a expressão aqui, variadas perseguições que venho suportando, que tenho suportado. E ele fala para Timóteo, mas permanece naquilo que você aprendeu, fica com a palavra, permanece na palavra,
Porque isso aqui vai passar, você sabe, né? Tudo vai passar. Mas as minhas palavras jamais vão de passar. Senhor, firma os meus passos na tua palavra por misericórdia, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. E o Salmo 27, 1 e 2, eu gosto demais desse salmo. O salmista, ele diz aqui para você e para mim nessa noite: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Presta atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é a minha salvação. A salvação é Ele. Aí ele diz assim: de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Por quê? Porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, Ele é o meu alto refúgio. Para onde que nós estamos olhando? Para onde que você está olhando? Para onde que eu estou olhando? Você está olhando para o aplicativo do banco para ver lá a conta bancária? Ou você está olhando lá para ver quantos boi tem na fazenda? Nós temos aqui os fazendeiros aqui. Ou você está olhando lá a soja, quantos hectares de soja você tem, como é que está? Para onde nós estamos olhando? Ele está dizendo aqui: eu estou olhando para o Senhor. Senhor, firma os meus passos na tua palavra por misericórdia. E eu quero ler com vocês esse texto aqui de Romanos 8, 31 a 39, que isso aqui é um cântico de vitória maravilhoso, que Paulo dá aqui, Romanos 8, 31 a 39, quando ele diz aqui: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quem que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Absolutamente nada e ninguém. Então, para onde nós estamos olhando? No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Senhor, volva os nossos olhos para a tua palavra, volva os nossos olhos para a obra que tu mesmo executaste na cruz do Calvário, para que nesse tempo a gente possa estar firmados no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nessa noite te louvar e te agradecer pelo grande privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para aprendermos da tua palavra, para sermos confrontados pela tua palavra. E a nossa oração, Pai, é que somente o teu Espírito pode firmar os nossos passos na tua palavra. Pai, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas casas, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor dessa comunidade local. E Pai, volva os nossos olhos somente para o autor e consumador da fé,
para que nele nós possamos encontrar esse descanso, esse alento, nesse tempo do fim. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.